Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, uma aula de Ciências Humanas para o 6º ano, beleza? Observe o slide. Hoje nós vamos corrigir e estudar a nossa atividade de verificação da aprendizagem 1. Então veja, na nossa aula anterior nós vimos um pouco dos conteúdos e habilidades sobre a noção de tempo na história e passamos uma atividade para vocês fazerem e hoje nós vamos pensar sobre essa atividade, tá? Atividade são as questões 4 e 5 da nossa atividade de verificação da aprendizagem, atividade 1. Então é para vocês fazerem, né? Era para vocês fazerem essas duas questões, tá? A questão 4 está aqui e a questão 5 está aqui do outro lado, ó. Então era para nós respondermos essas questões e a partir daí trabalharmos um pouco, né, o que elas nos traz de importante sobre o conceito de história e sobre o conceito de tempo, tá bom? Então vamos lá para a questão de número 4, tá? Vamos trabalhar a questão de número 4, que na verdade é uma construção textual. Então a questão joga um pequeno parágrafo e retira desse pequeno parágrafo algumas palavras que são chaves, palavras-chave para entender o contexto deste mesmo parágrafo, ok? Então observe, a questão 4 diz assim, ó, ela traz um quadro aqui em cima com várias palavras e essas palavras devem preencher este parágrafo abaixo, tá bom? Então as palavras que estão na tabela acima devem preencher esse parágrafo abaixo. O título do parágrafo é assim, ó, a história e o trabalho do historiador, tá bom? Então veja, diante do quadro de palavras, do banco de palavras e o parágrafo, nós temos aí 4 alternativas para serem marcadas. Então diz assim, ó, como ficaram preenchidas as lacunas? A pergunta da questão é, como ficaram preenchidas as lacunas? Letra A, história, estuda, passado, vestígios, fontes históricas, mudanças, permanências, presente, trabalho, informações. Letra B, história, estudo, passado, informações, fontes históricas, mudanças, permanências, presente, trabalho, vestígio. Letra C, história, estuda, vestígios, passado, transformações, mudanças, fontes históricas, presente, trabalho, informações. Ou letra D, história, estudo, presente, vestígios, fontes históricas, mudanças, permanências, passado, trabalho ou informações. Então a resposta certa é a alternativa A, tá? Então veja, são as palavras que estão na alternativa A que vão preencher a lacuna do parágrafo, ok? Então a alternativa A é a resposta certa da questão 4. Então voltando aí a ela, observe, se fosse preencher com as palavras da alternativa A, o parágrafo ia ficar assim, ó. O parágrafo ficaria desta forma. Diz assim, ó, a história e o trabalho do historiador. Vamos ler? Vamos ler com um parágrafo preenchido? Diz assim, a história é a ciência que estuda os acontecimentos do passado, utilizando os vestígios que a humanidade deixou. Esses vestígios são considerados fontes históricas. A partir disso, a história tenta compreender as mudanças e permanências do tempo presente. O trabalho do historiador é colher informações sobre o passado para analisá-los e tentar compreender sua relação com o presente.
Então, o parágrafo correto é esse que está aí na telinha de vocês. E, na verdade, o conteúdo, né, o tema abordado pelo parágrafo é justamente o que nós estamos estudando. A história tem a ver com o tempo do passado, para pensar o presente e refletir e projetar o futuro. Então, a história tem a ver com o tempo. A história tem a ver também com vestígios, com fontes históricas. São através dessas fontes, desses vestígios, é que nós temos contato com o passado, com a história. E é papel do historiador apurar tudo isso, pegar o passado, pegar os documentos, pegar os vestígios e criar uma narrativa, criar informações, ok? Então é papel do historiador estudar, se debruçar sobre essas questões. Então observe, o parágrafo trabalha justamente esses pontos de vista, ok? Ele traz uma definição, isso aqui é importante, ó. Ele traz uma definição do que é história e ressalta a necessidade dos documentos históricos, ressalta a necessidade das fontes históricas. Aliás, as fontes históricas são fundamentais para o trabalho do historiador, conforme vocês observam na imagem. É através das fontes históricas que nós temos contato com o passado. As fontes históricas nos traz informações, evidências sobre um tempo que já passou e que representa um pouco a nossa memória, que representa o recontar a nossa história, reconstruir a nossa narrativa. Então, o texto, aquele parágrafo que foi preenchido, ele traz muito forte, né, a importância dos vestígios e das fontes históricas, conforme essa imagem nos mostra. Então, essa imagem nos traz aí essa importância muito forte, ok? A questão também trabalha muito forte com a questão do tempo. A atividade trabalha muito forte com a questão do tempo. Como o tempo é importante para a história. O tempo do passado, que é papel do historiador ir atrás dos vestígios, das fontes históricas, mas não é um passado solto, não é um passado aleatório, é um passado que é utilizado para compreender o presente e projetar o futuro. Então a ideia de tempo na história é muito importante. E a questão 4 traz essas evidências. E essa imagem nos mostra, né? Como é que o tempo ele pode ser contado de inúmeras formas. Existe o tempo cronológico, que é o tempo matematicamente apreendido, né? O tempo cronológico é o tempo matematicamente contado. É aquele tempo que dá para contar matematicamente. O tempo histórico não. Ele tem que ser escrito, reescrito, e nem sempre ele segue o tempo cronológico, tá bom? Então, o tempo da história é diferente do tempo cronológico. E essa imagem mostra isso, né? Às vezes o tempo da história retarda um pouco mais do que o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele tempo mais matemático, das ciências exatas, onde 2 mais 2 é igual a 4. O tempo da história não. Ele é um tempo mais subjetivo, onde envolvem ações humanas, grupos e comunidades humanas. Eu trouxe essa imagem, coloca isso, essa imagem é linda, para a gente pensar um pouco como é que o tempo cronológico, ele também é importante para as nossas vidas, mas ele é diferente do tempo histórico, né? O tempo histórico ele demanda uma nostalgia, uma ancestralidade, algo importante aí para as ações e para as comunidades humanas, ok? Então veja, um outro ponto que a questão 4 aborda é a questão dos documentos históricos. Como que os documentos históricos são fundamentais
para o desenvolvimento da história. Aliás, não tem como a gente contar a história, recontar a história sem documentos, tá? Não tem como recontar a história sem documentos. Os documentos são fonte de memória que constrói identidades, tá? O documento é uma fonte de memória. Então, quando você, estudante da 6ª série do EJA, pega lá aquelas fotos antigas, né? Fotos de 2, 3, 4, 5 anos atrás, você vai perceber como é que o tempo da história acontece. Você está de frente ali a um documento histórico. Quando você pega uma foto e olha aquela foto de 2, 3, 4, 5 anos atrás, às vezes até mais do que isso, você está de frente a um documento histórico e esse documento histórico nos traz muita coisa. Traz o tempo no qual você tirou aquela foto, as características que você assumia naquele tempo, né? As roupas, o vestuário, até a forma física, né? Às vezes é diferente de 5, 10 anos atrás por agora, né? Então veja, os documentos históricos nos traz memória. Aquela foto que eu citei como exemplo serve como memória para você, ok? Então voltando, né? Então a questão 4 trabalha também, veja, tanto que a questão 4 amplia aí o conhecimento sobre a história, né? Ela trabalha a questão dos documentos como memória, reconstrução do passado e que existem inúmeras fontes históricas. Nós trabalhamos isso daqui na última aula, tá? Existem inúmeras fontes históricas, né? Entre as inúmeras fontes nós temos aí a questão dos documentos escritos, dos vestígios orais, entrevistas, dos documentos pintados, né, os papéis de parede e tudo mais que nos remetem a este ponto de vista. Ok? Então veja, a questão 4 amplia e traz como temática inúmeras coisas sobre a história. Então percebam, de uma questão a gente tirou inúmeras temáticas que inclusive foram estudadas nessa aula e na aula passada, ok? Vamos para a questão 5, ó. A questão 5 é uma questão sobre os séculos romanos, sobre os algarismos romanos, e é uma questão de preenchimento também, tá? Vamos para o enunciado da questão 5. Escreva em algarismos romanos os séculos seguintes e depois marque a alternativa com a ordem correta. Então, século XV, século XVIII, século XX, perdão, século XV, século XVIII, século XX, século VII e século XIV. Então, a alternativa certa aqui dessa questão, de A a D, é a alternativa C, ó. A C está correta. O século XV se escreve assim, ó, um X e um V na frente. Um X e um V na frente. O século XVIII se escreve assim, ó, um X, um V e 3 traços. O século XX, 2X. O século VII, um V e 2 pauzinhos. E o século XIV, você escreve um X, um tracinho e um V. Ok? Então, voltando aqui, ó, a alternativa correta é a letra C da questão 5. A alternativa correta é a letra C aí da questão 5. Tá bom? O século XV se escreve assim, um X e um V. O século XVIII, um X, um V e 3 traços. O século XX, 2X. O século VII, um V e 2 traços. O século XIV, X, um traço e um V. Por que se escreve assim? Porque em algarismos romanos, essa é a nomenclatura, tá? Em algarismo romano, essa é a nomenclatura. Então percebam, ó, 1 é um traço, 2
é 2 traços. 3 é 3 traços. 4 é 1 traço e um 5, quer dizer, é 5 menos 1, que dá 4. O 5 é o V. Então veja, daqui dá para a gente ver o 4, ó. Então, o 4 é o V do 5 menos 1 traço, que é igual a 4. Ok? O 5 é o V aqui, ó. O 6 é o V do 5 e mais 1. O 7 é o V do 5 e mais 2. O 8 é o V do 5 e mais 3. O 9 é diferente. O 9 envolve o 10. O 10 é um X. O 9 é um X menos 1 traço. Um X menos 1 traço. O 10 é um X. Tá bom? O 11 é um X mais 1. O 12 é um X mais 2. O 13 é um X mais 3. O 14 é um X e um 4. Um 15 é o X e o V de 5. O 16 é o X, o V e o 1. O 17 é o X, o V e o 2. O 18, o X, o V e o 3. O 19, o X, 1 e um X. Né? O 9, o 10 menos 1, 19. O 20, X com X e assim por diante. Tá? A tabela do algarismo romano vai ficar no slide para vocês estudarem. A tabela do algarismo romano vai ficar no slide aí para vocês estudarem. Vale a pena vocês irem atrás. Na internet também você acha muita coisa sobre os números romanos. Se você se interessou, vale a pena pesquisa sobre os números romanos, tá bom? No mais, até a próxima aula. Um abraço, muito obrigado.